Romanos 10, 14 ao 21. Quem todos acharam? Vou ler a palavra de Deus, depois orar pedindo ao Senhor por este momento. Romanos 10, 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Pai, que possamos prestar atenção na Tua palavra, possamos entendê-la, que o Teu Santo Espírito nos faça entender, mas não somente para adquirirmos conhecimento, mas também para transformar o nosso coração. Sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, por meio da palavra, pode arrancar de nosso coração raízes de amargura, arrancar de nosso coração aquilo que nos impede de adorar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Ó Pai, nos faça prestar atenção a tudo o que será falado, para que o Teu Santo Espírito transforme o nosso caráter e o nosso querer. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Tem uma pequena frase em latim que é muito falada entre os missionários. Uma frase, só duas palavras na verdade, que é a missio Dei. Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. E existem muitos missionários e existe muita teologia missionária que eles discutem de fato sobre qual é a missão de Deus ao mundo. Qual a missão de Deus a toda a terra? O que Deus quer fazer com o mundo? Há dúvidas, por exemplo, sobre quantas pessoas Deus irá salvar. Quantos povos Deus irá salvar? Deus vai salvar todo mundo? Todas as pessoas? Todo mundo vai ser salvo? Vai chegar no céu, vai passar lá talvez pelo purgatório, então irá para o céu. É isso. Quantas pessoas serão salvas? Quantos povos serão salvos? Quantas línguas, quantas nações Deus irá salvar? Há uma outra discussão sobre qual o meio pelo qual Deus salva. Como Deus salva pessoas? Deus usa pessoas? Deus depende de pessoas para que as outras sejam salvas? Ele se revela, a gente acabou de falar sobre isso, né? Ele se revela como anjo, então salva pessoas. Como Deus, qual o processo de salvação de uma pessoa? Quem também pode ser salvo? Quais pessoas poderão ser salvas? Qualquer pessoa pode ser salva? Ou é só as pessoas de grande intelecto? Só os sábios? Só aqueles que têm um conhecimento grandioso? Só eles podem ser salvos? Ou, como outros dizem, não, é somente os pobres, somente aqueles que não têm conhecimento nenhum, e aí Deus salva somente os simples.
quem pode ser salvo? O rico, o pobre, o de muito entendimento ou o de pouco entendimento? Nós já vimos essa resposta lá no versículo 13, Romanos 10, 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todas as pessoas, qualquer pessoa que invocar o nome de Deus, que pedir ao Senhor para ser salvo, qualquer pessoa, independente da sua raça, independente da sua língua, independente da sua nação, independente do seu intelecto, independente, qualquer pessoa que invocar o nome de Deus pode ser então salva. Se todas as pessoas podem ser salvas, então como elas serão salvas? E esse é o argumento de Paulo aqui no final do capítulo 10. Qual o processo? Como eu quero responder essa pergunta que a gente possa pensar nessa noite. Como eu, como cristão, posso me envolver na missão de Deus para que as pessoas sejam salvas? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, muitos calvinistas, vamos colocar assim, já que talvez a maioria aqui seja reformado, muitos calvinistas reformados dizem assim: não, Deus vai salvar quem Ele quer salvar. Deus vai salvar quem Ele quer salvar. E de fato isso é verdade. E aí alguns dizem o seguinte: então para que pregar o Evangelho? Por que eu vou falar de Jesus a uma pessoa, sendo que Deus já vai salvar aquela pessoa? Parece meio lógico, né? Do contrário, alguns outros dizem, que aí é o totalmente oposto, que é o seguinte: não, Deus só vai salvar as pessoas a quem eu pregar o Evangelho. E é por isso que nós devemos sair ao mundo, a urgência de pregar o Evangelho ao mundo, porque tem pessoas que estão morrendo sem ouvir falar de Jesus, estão indo para o inferno. Então por isso que a gente tem que pregar o Evangelho ao mundo. Eu quero dizer para você que esses dois pensamentos, eles estão errados. Os dois pensamentos, eles estão errados. E é isso que o texto vai nos responder. Eu não posso pensar que já que Deus vai salvar a quem Ele quer, então eu não vou pregar o Evangelho. Eu não posso pensar desse jeito. E eu também não posso pensar que as pessoas só serão salvas se eu pregar o Evangelho a ela. Porque na verdade, como o próprio Jesus disse, Deus, se quiser salvar quem Ele quer, Ele pode usar até pedra para poder falar às nações. Então, qual é o pensamento? Como pensar? O que a palavra de Deus nos revela? Como eu posso me envolver com a missão de Deus? Primeiro ponto, Paulo ele fala sobre o processo de salvação. Como uma pessoa ela é salva por Deus? Como a pessoa passa a invocar o nome de Deus? A ideia de invocar aqui é clamar a Deus para ser salva. Versículo 14 e versículo 15 diz o processo de salvação. Ele coloca aqui de modo invertido, o processo de salvação, mas a ideia aqui a gente vai tentar inverter para poder entender melhor. Ele começa dizendo então: como pois invocarão aquele que não crê? Então a ideia do texto é: como a pessoa pode crer em Deus, como a pessoa pode invocar o nome de Deus, melhor dizendo, se ela não crê em Deus? Como a pessoa pode ser salva por Deus, sendo que ela nem sabe quem é esse Deus? Então é impossível uma pessoa ser salva por Deus, sendo que ela nem sabe quem Ele é. E é por isso que ele fala sobre esse processo de salvação. Eu quero inverter aqui essa ideia, onde Paulo ele faz essas 4 perguntas, mostrando aí o processo de salvação. Olhando lá para o final do versículo 15, ele diz o seguinte, o começo do versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Então o primeiro processo para uma pessoa ser salva é alguém que crê em Cristo Jesus. Ela precisa ser enviada. Então o primeiro processo para que uma outra pessoa seja salva, alguém precisa ser enviado por Deus para ir. Então a pessoa precisa ser enviada.
enviada para onde? Para o coração daquela pessoa. Seja do outro lado do mundo, seja do outro lado da esquina, seja o meu vizinho. Alguém precisa ser enviado por Deus para pregar o Evangelho àquela pessoa. O segundo, então, ela precisa então pregar a palavra. Voltando ali, versículo 14, no finalzinho diz: e como ouvirão, se não há quem pregue. Então alguém precisa pregar a palavra de Deus àquela pessoa, para que a pessoa seja salva. Precisa pregar. Então, alguém precisa pregar. Terceiro, a pessoa então precisa ouvir a palavra de Deus. Então, como ouvirão, se não há quem pregue, e como crerão naquele que não ouviram falar. Então, a pessoa precisa ouvir. Alguém pode ser salvo simplesmente sem saber quem é Deus, sem nunca ter ouvido falar de Deus? Não tem como. Então, alguém precisa ouvir. E então, voltando, versículo 14, começo: pois como invocarão aquele em que não creram? Por fim, o processo de salvação é que a pessoa precisa crer. E assim, por final, ela vai invocar o nome de Deus, vai pedir para ser salva, e Deus então vai salvar. Então percebe, irmãos, que há muitos reformados, como eu disse, dizem: não, Deus pode salvar quem Ele quiser. Sim, Deus pode salvar e vai salvar, e eu creio isso, a quem Ele quiser. No entanto, há um processo de salvação. Há um processo humano, natural. E esse processo é o que Deus coloca para que a pessoa seja salva. Alguém precisa ser enviado por Deus, alguém precisa pregar a palavra, essa pessoa que foi pregada a palavra, então, ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa ter fé e crer em Deus, e por fim ela vai invocar o nome de Deus. Parece algo simples e é natural. E o que Paulo está colocando aqui é que, por mais que ele diga exista a predestinação, mas existe o processo natural, existe o processo da pessoa crer, e essa é a missão de Deus, e é aqui que eu e você, nós nos encaixamos, é aqui que eu e você como cristãos fazemos parte, porque como eu disse, alguns dizem: não, Deus vai salvar, lá do outro lado do mundo Deus vai salvar. Sim, mas como Deus vai salvar aquela pessoa se não há pessoas para pregar? Como Deus vai salvar pessoas do outro lado do mundo se as pessoas, os cristãos, não estão se dispondo para ir pregar o Evangelho a elas? Deus vai salvar, sim, mas Ele quer nos usar, Ele quer nos dar o direito, o privilégio, para que nós possamos ir e anunciar o Evangelho. E eu quero dizer que pregar o Evangelho, falar de Cristo, não é somente uma obrigação do cristão, mas é um prazer do cristão. A grande ideia então do nosso texto de hoje é que Deus estendeu a sua salvação a todos os povos, e por isso os verdadeiros eleitos anunciam as boas novas com prazer. Deus estendeu a sua salvação a todos os povos, que é o que a gente vai ver no ponto 2 e no ponto 3, e por isso nós temos esse privilégio de anunciar a palavra de Deus com prazer. Tem muita gente que diz que os reformados, os calvinistas não evangelizam, mas na verdade isso é mentira, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro reformado, ele prega o Evangelho crendo que Deus tem poder para converter aquela pessoa. Na história da igreja, os maiores missionários foram missionários que acreditavam na predestinação, foram missionários que acreditavam que Deus predestinava pessoas para salvar. Eu demorei para compreender isso, mas eu quero citar apenas alguns aqui, se você quiser pesquisar depois. Por exemplo, George Whitefield, Jonathan Edwards, William Carey, Adoniran Judson, John Paton e tantos outros missionários, pastores, que atravessaram mundos, foram para a Índia, foram para a América, acreditavam na predestinação, acreditavam que Deus salvava por meio da eleição, e por acreditarem nisso, é que eles queriam fazer parte da missão de Deus. Por acreditarem nisso, é que eles queriam se envolver com missões
e pregar o Evangelho ainda mais. É por isso que Paulo termina ali o versículo 15, em que ele diz, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Aqui, irmãos, se há algum elogio que a Bíblia traz, algo que nós podemos ser elogiados pelo próprio Deus, por algo que a gente faz, é esse texto. Deus está literalmente elogiando os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Pode parecer algo meio contraditório, né? Porque pensa comigo, os profetas, né, principalmente no Antigo Testamento, caminhavam longas jornadas, iam de cidade em cidade para anunciar o Evangelho. Isaías, Jeremias, até mesmo Jonas, que fugiu um pouco e depois foi até Nínive e atravessou a cidade a caminho de um dia, mas eram caminhadas longas, e obviamente os seus pés não eram pés muito bonitos, né? Obviamente, não eram pés muito cheirosos. E a Bíblia está dizendo que o pé dessas pessoas, o pé desses profetas, eles são belos porque levam a caminhos de salvação. O pé dos evangelistas, o pé daqueles que anunciam a palavra de Deus, são belos. O texto aqui que ele está citando é de Isaías 52, versículo 7. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar, Isaías 52, versículo 7, que diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. Um verdadeiro cristão, ele tem prazer em pregar o Evangelho. Um verdadeiro cristão, ele tem alegria em anunciar de Cristo às pessoas. E eu confesso, irmãos, e eu digo isso do meu coração, e eu sei que talvez muitos aqui passem pela mesma situação que a minha, que às vezes dá vergonha, às vezes não dá coragem, às vezes a gente até deixa de lado, a gente até pensa assim: não, aquela pessoa não vai ser salva, eu não vou perder tempo em evangelizar. Às vezes a gente quer o nosso conforto, a gente quer a nossa rede. Eu gosto muito de uma rede, muito mesmo. A gente quer a nossa rede, a gente quer o nosso sossego, a gente quer a nossa casa. Às vezes a gente não quer ir visitar algum parente que não é cristão para poder falar de Jesus. A gente não quer enfrentar o sol e ir nas ruas e evangelizar. Muitas vezes nós não queremos isso. Muitas vezes é difícil sim pregar o Evangelho. Muitas vezes nós recebemos acusações. Muitas vezes pessoas falam mal de nós porque nós somos cristãos. Mas o elogio de Deus para nós, e é um incentivo, é dizer: se você anunciar a palavra de Deus, os seus pés são belos, você estará obedecendo ao Senhor, o Senhor te recompensará, você perceberá que há alegria em pregar o Evangelho, você perceberá que é um prazer se envolver com a missão de Deus, ver corações transformados, ver pessoas que estavam na miséria, ver pessoas que estavam totalmente deturpadas, totalmente corrompidas, ver Deus transformando o coração delas. É um prazer, é uma alegria. Deus traz alegria ao nosso coração quando nós anunciamos o Evangelho. Às vezes nós passamos anos evangelizando alguém também, e parece que nada acontece, mas ainda assim nós devemos nos alegrar, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, se há um texto que elogia o cristão, é esse, que diz: se você obedecer ao Senhor em pregar o Evangelho, Deus te recompensará, Deus se alegrará com você, Deus vai de fato te dar bênçãos de alegria, porque você está anunciando o Evangelho. No entanto,
Como eu disse, às vezes a gente passa anos, a gente evangeliza, prega o evangelho, fala de Jesus o tempo todo, mas a pessoa não se converte, mas a pessoa não crê em Cristo Jesus, e isso vai nos desanimando, e isso vai diariamente a gente pensando: será mesmo que vale a pena seguir a Jesus? Será mesmo que vale a pena pregar sobre Cristo Jesus? Segundo ponto então da mensagem é que nem todos irão se converter. Nem todos que vão ouvir sobre Cristo Jesus vai de fato crer em Cristo Jesus. Versículo 16 e 18 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está mostrando aqui que nem todas as pessoas, nem todo mundo que ouve a mensagem das boas novas irá crer. Nem todo mundo. Mas nós não devemos nos importar com isso, no bom sentido. Ele cita aqui o exemplo dos israelitas, o povo de Deus, aquele povo que deveria crer em Deus, aquele povo que foi escolhido por Deus, aquele povo que tinha a palavra de Deus em suas mãos, tinha a lei de Deus em suas mãos, e ainda assim eles não creram. A gente pode pensar: não, mas eles não creram em Jesus. Só que Paulo está citando Isaías 53, versículo 1, Isaías 53, versículo 1, que diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Está mostrando que desde o início, desde o começo, o povo de Deus, muitos do povo de Deus, na verdade, rejeitaram ao Senhor, rejeitaram a mensagem de Deus. Estou lendo o Êxodo agora, e é incrível que logo no começo de Êxodo, o povo sai do deserto, e a primeira coisa que faz é: não temos água. Aí Deus vai e transforma lá a água amarga em água doce. Aí passa um tempo: não temos o que comer. Aí Deus vai lá e traz as codornizes. Porque tem isso, porque tem aquilo. O povo que foi liberto da escravidão do Egito, logo em seguida já estava reclamando e rejeitando ao Senhor. E quando Moisés sobe ao Monte Sinai, quando Moisés desce, o que acontece? Um bezerro de ouro. Quem foi que montou isso? Aí Arão responde o quê? Não sei, né? Pegaram uns ouros aí, e aí juntaram, e aí surgiu esse bezerro de ouro. Não foi talhado, não foi preparado, não, surgiu. Mentiroso, porque ele fez o bezerro de ouro, ele deu o bezerro de ouro ao povo. O que nos mostra que desde o início, apesar de Deus escolher um povo, o povo rejeitou. Ele então explica que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, ouvir a palavra de Cristo Jesus. Mas Israel rejeitou o Senhor, estava com o coração endurecido e não obedeceu à mensagem. Conversão, então, não é somente saber que Jesus salva, não é somente saber que Jesus é Deus. Conversão não é somente saber que Deus é bom. Conversão não é isso. Conversão é viver o verdadeiro Evangelho. Mas todos têm a oportunidade de ouvir sobre Deus? Todos têm a oportunidade de ouvir sobre o Senhor? Sim. Paulo está citando aqui o Salmo 19, versículo 4, que nós lemos no nosso EBD, que diz: mas a sua voz, a voz do Senhor, ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A gente não vai se atentar tanto por esse detalhe, que nós, na verdade, se você quiser voltar lá em Romanos 1, Paulo diz que os homens se tornaram indesculpáveis. Todo homem merece ir para o inferno, porque a natureza revela que existe um Deus.
e os homens se tornam então indesculpáveis. E essa é a forma como Deus prega quem Ele é, prega sobre Ele. Por meio da natureza, todas as pessoas podem dizer: eu sei que existe um Deus. Por meio da natureza, todas as pessoas podem dizer: eu quero ser salvo por Deus. Por meio da natureza, todas as pessoas não podem ser salvas pela natureza, mas podem conhecer, saber que existe um Deus. E na soberania do Senhor, Deus vai salvar aquela pessoa. Ela pode estar nos confins do mundo, ela pode estar num lugar de difícil acesso à palavra de Deus, mas eu creio que Deus vai salvar aquela pessoa a quem Ele quer. Deus vai salvar. Qualquer pessoa que clamar a Deus para ser salvo, Deus pode salvar. Deus pode salvar. Romanos 1, 19 a 21, justamente sobre isso. Quero ler aqui rapidamente. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Se Deus quiser salvar um povo longínquo, no meio do nada, se quiser salvar aquele índio no meio do nada, Deus pode salvar? Pode. E Deus vai usar todos os meios para salvar aquela pessoa por meio da pregação do Evangelho. A gente não consegue nem entender. A gente pensa muito humanamente, né? Não, tem que pegar um avião, ir para lá e tal, aí sim é que eles podem ser salvos. Mas Deus trabalha de uma forma acima, além do que nós podemos imaginar. Por meio da revelação de Deus, ninguém tem desculpa em dizer: mas eu não ouvi falar. Eu não ouvi falar sobre esse Deus. Por meio da revelação de Deus, todos os homens se tornam indesculpáveis. A mensagem do Evangelho, ela foi espalhada a todo mundo. Todo mundo pode conhecer a Deus e todo mundo pode ser salvo por Deus. Nós não somos empecilho para Deus salvar uma pessoa. Lembra que eu falei sobre aquelas duas primeiras visões? A primeira é: não vamos pregar o Evangelho porque Deus pode salvar quem Ele quer. O segundo pensamento é: não, Deus só vai salvar aquelas pessoas a quem eu pregar o Evangelho. Isso é muito reducionista, é muito simplista. Por quê? Porque Deus pode salvar quem Ele quiser em qualquer lugar do mundo, e vai usar quem Ele quiser para salvar aquela pessoa. Isso está além da nossa compreensão. Deus pode salvar quem Ele quer. Então não tem a urgência de pregar o Evangelho? Claro que tem. Claro que tem. Nós podemos fazer parte da pregação do Evangelho. Mas muitas vezes, como eu falei no início, essa mensagem às vezes nos entristece, pois nós desejamos, nós queremos que todas as pessoas sejam salvas. E esse de fato também é o coração de Deus. Mas essa mensagem também de pregar o Evangelho, independente da pessoa, também deve nos alegrar, confortar o nosso coração. O nosso papel não é converter pessoas. Pode parecer algo estranho, mas nosso papel não é converter pessoas. O nosso papel é pregar o Evangelho, e somente isso. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase de um puritano chamado William Gurnall, que ele diz o seguinte, resume bem isso: Deus nunca impôs sobre você a conversão daqueles aos quais Ele o envia. Não, proclamar o Evangelho é o seu dever. Traduzindo, né? Deus nunca impôs sobre você converter pessoas. Então Deus não está dizendo para você o seguinte: olha, Samuel, use todos os métodos, os meios
faça malabarismo e não sei o que. Convença aquela pessoa para acreditar em mim. Deus não diz isso. Olha, converta o coração daquela pessoa. Deus não diz isso. Deus diz: pregue o Evangelho, fale de Cristo, fale do meu amor para aquela pessoa, e eu vou converter. O nosso papel é simplesmente pregar. Quem converte? O Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Por isso que um outro puritano também diz o seguinte, eu achei interessante essa frase, Thomas Menton, ele diz: os ministros do Evangelho batem a porta do coração dos homens, o Espírito vem com uma chave e abre a porta. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos batendo na porta do coração daquela pessoa, dizendo: abre, abre, abre para você entender o Evangelho. E se Deus quiser, o Espírito Santo vai abrir, porque Ele tem a chave do coração. Ele vai abrir a porta daquele coração para que aquela pessoa creia. Muitos vão ouvir, mas não serão todos que vão crer. Por quê? Porque Deus assim quer. Irmãos, saber que muitos vão rejeitar a palavra de Deus pode se tornar para nós desânimo, pode se tornar para nós uma tristeza. Poxa, quer dizer que eu vou pregar tanto o Evangelho e não serão todos que vão se converter? Sim, mas isso também deve confortar o nosso coração. Quando a gente prega o Evangelho inúmeras vezes para aquele coração, e aquele coração não se converte, e aquele coração não se arrepende, e aquele coração não muda, eu tenho que insistir naquela pessoa? Não, eu tenho que continuar anunciando o Evangelho, eu tenho que continuar fazendo o meu papel, eu tenho que continuar crendo que se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Isso não depende de mim. Eu não tenho que criar métodos e tentar convencê-la o máximo possível, discutir com ela. Eu tenho que falar do amor de Cristo Jesus. Eu tenho que falar do Senhor. Por isso que, por fim, versículo 19 e versículo 21, diz que todos o que Deus quiser salvar irão se converter. Todos os que Deus quiser irão se converter. E isso está além das nossas mãos, isso está além de nós, isso não depende de nós. Isso não depende de nós. Romanos 10, 19 a 21 diz, novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo, por fim, ele finaliza o seu argumento perguntando o seguinte, será que Israel não entendeu a mensagem de Deus? Será que a culpa não é de Deus porque as pessoas rejeitam a sua mensagem? Não, a culpa é delas mesmas. Como eu disse, crer na predestinação de Deus em salvar pessoas não é deixar de lado aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso? Quem rejeita a palavra de Deus, quem desobedece a palavra de Deus quando escuta, não é Deus que rejeita aquele coração, é a pessoa que rejeita a palavra de Deus. Às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente bota a culpa em Deus. Está vendo? Deus é culpado porque não escolheu aquela pessoa, mas não é assim que as coisas funcionam. Quem é culpado é aquela pessoa porque rejeitou a palavra de Deus. Na sua soberania, da forma como Deus salva, que é algo que a gente não consegue entender, existe tanto a soberania de Deus trabalhando junto com a responsabilidade humana. Ou seja, aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus
elas são culpadas por si mesmas. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Israel rejeitou a palavra de Deus. Deus diz que estendeu a sua mão o tempo todo a Israel, mas o tempo todo Israel foi rebelde e desobediente. O tempo todo Israel rejeitou a palavra de Deus. Ele cita três textos aqui. Primeiro texto de Deuteronômio 23, Deuteronômio 32, versículo 21, que diz: provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então Deus está falando: olha, Israel me rejeitou, Israel fez ídolos para si, agora eu vou provocar ciúmes neles, salvando povos que não me chamei de meu povo. Isaías 65, versículo 1 diz, e o 2 também: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, 2 diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. A ideia aqui é que muitas pessoas vão ouvir o Evangelho, mas vão continuar com seus corações desobedientes, vão continuar com seus corações revoltados contra o Senhor. A culpa é de Deus? Não, a culpa é delas mesmas. A nossa função é apenas pregar, independente de quem aceite ou não. Israel ouviu a salvação desde que Deus escolheu Abraão. Eles tiveram essa incrível oportunidade, mas o seu maior pecado foi também reter o conhecimento sobre Deus e não espalhar esse conhecimento a outras nações. É muito interessante quando você volta para o Antigo Testamento e você percebe que Israel era para ser um povo extremamente evangelista. Era para ser um povo para espalhar o Evangelho, espalhar a graça de Deus ao mundo. Há inúmeros salmos que dizem: vinde todos os povos e adorem ao Senhor, e vamos às nações anunciar as boas novas. Mas o que Israel fez? Se fechou e disse: nós somos o povo escolhido de Deus. Se você quiser ser salvo, se torne como a gente. Mas não é assim que Deus salva. E Deus está dizendo agora: olha, já que vocês agiram dessa maneira, já que vocês não pregaram o Evangelho, já que vocês não foram obedientes à minha palavra, eu vou salvar povos que vocês nem imaginam que existam. É interessante que quando você volta para a história de Abraão, uma passagem um pouco confusa ali, mas Abraão deu o seu dízimo a um sacerdote, a um sumo sacerdote. Não sei se você se lembra, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E é interessante essa passagem, porque Melquisedeque não era, obviamente, judeu, não era israelita, e Deus diz que esse Melquisedeque era um sumo sacerdote, era um sacerdote do Deus vivo, e já adorava a Deus antes de Abraão. E Abraão foi e deu o seu dízimo àquele sacerdote, que era sacerdote e rei de Salém, que era a antiga Jerusalém. Então o que Deus prova com Melquisedeque? Que existem nações espalhadas pela terra, que a gente nem imagina, que já são salvas por Deus, que a gente não tem nem ideia de povos que estão espalhados pelo mundo e que já têm a salvação, e que talvez sejam mais cristãos do que a gente, talvez obedeçam mais a palavra de Deus do que a gente. Existiu uma época lá nos Estados Unidos, e existe até hoje, que existia a teologia patriota, que eles diziam que se uma pessoa quisesse ser salva por Deus, ela deveria se tornar americana, deveria ter a cultura americana para poder ser salvo por Deus, sendo que isso é
besteira, porque Deus vai salvar diversos povos, diversas nações, diversas maneiras de o cultuar, obviamente, maneiras corretas de cultuar o Senhor, mas de acordo com a sua língua, de acordo com a sua cultura, de acordo com o princípio da Escritura. O texto diz que Deus se fez acessível às pessoas que não perguntavam por Ele. Deus se revelou às pessoas que nem sabiam quem era o povo judeu, nem sabiam quem era Abraão, e Deus salvou aquelas pessoas. Nós, como gentios, que somos gentios, não somos povo de Israel, não somos judeus, no Brasil, no Piauí, em Cocal da Estação, nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Talvez a gente não tenha tanta dimensão do local onde a gente está, de quanto que o mundo é gigantesco, de que há pessoas espalhadas ao redor do mundo. Quantas pessoas já ouviram falar de você que mora em Cocal e que conhece o Evangelho? E quanto você já ouviu de uma pessoa espalhada do outro lado do mundo? E o mais incrível é que nós somos irmãos. Nós cremos na mesma fé. Nós cremos no mesmo Deus. Deus planejou te salvar. Deus usou uma pessoa para um dia falar de Cristo Jesus para você. Cada um de nós tem uma história diferente. Uns foram alcançados mais cedo, outros foram alcançados mais tarde, mas todos nós temos uma história de conversão. Alguém falou, você ouviu, Deus te deu fé, você creu, e então pediu ao Senhor para ser salvo, e foi salvo. Todos nós passamos por esse processo de salvação. Todos nós temos uma pessoa que nos pregou o Evangelho. Talvez foi dentro de uma igreja, talvez foi em outro lugar, talvez foi num bar, talvez foi na festa. Deus usou alguém para falar de Cristo Jesus a você. E hoje nós temos o privilégio de fazer o mesmo com outras pessoas. Você pode falar de Deus às pessoas e continuar fazendo parte da propagação do Evangelho ao mundo. Nós fazemos parte dessa mesma missão de Deus, como eu falei no início, a Missio Dei. Fazemos parte dessa mesma missão. Deus quer te usar aqui nessa cidade de Cocal ou do outro lado do mundo, seja onde for. Deus quer que você anuncie o seu amor e a sua graça a quem Ele escolheu para salvar. Às vezes a gente pensa assim, eu quero ser missionário. Ótimo, eu fico muito feliz quando alguém diz, eu quero ser missionário. Qual é o primeiro passo? Prega o Evangelho. Mas eu tenho que pregar o Evangelho lá do outro lado do mundo? Não, comece na sua casa. Comece com o seu vizinho. Comece com o seu parente. Comece atravessando a rua. Comece indo na praça. Pode ser que Deus nunca te envie para ser missionário do outro lado do mundo. Pode ser que Deus queira te usar para pregar o Evangelho nessa cidade, dentro da sua família. Não deixe de fazer parte da missão do Senhor. Não deixe de tornar os seus pés belos, porque estão pregando o Evangelho. Não deixe de lado os dons que Deus te deu para falar do Evangelho às pessoas. Talvez você seja mais quieto, talvez você seja mais falador, mais assim, exposto às pessoas e fale mais abertamente. Talvez você tenha a habilidade de pegar o microfone e ir na praça e falar de Cristo, ou talvez você tenha o dom de mansamente sentar com uma pessoa, com seu vizinho ou com alguém, e ir explicando o Evangelho calmamente. Talvez a pregação do Evangelho seja simplesmente convidar a pessoa a ir à igreja. Meu irmão, eu não sei explicar direito sobre o Evangelho, mas tem alguns amigos, tem uma igreja que pode explicar melhor sobre isso. Vamos comigo, eles vão te explicar sobre o Evangelho. Talvez você não consiga explicar corretamente aquela pessoa, mas você pode fazer isso. Talvez ele distribuir um folheto, seja lá o que for,
Deus te dá inúmeros meios de anunciar o Evangelho às pessoas. Eu quero encerrar lendo 2 versículos. Um que está lá em 1 Coríntios 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, versículo 16, que diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse texto ele me marca muito, porque esse deve ser o nosso coração. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, porque sobre mim me é imposta a necessidade de pregar. Por que me é imposta a necessidade de pregar? Porque se eu fui alcançado pelo Senhor, eu também posso ser um canal para que Deus possa alcançar outras pessoas. É um privilégio, é um prazer, é uma alegria ser usado pelo Senhor, ser um servo do Senhor. É uma alegria acordar às manhãs e falar: Deus, como o Senhor me quer usar neste dia? Como o Senhor quer que eu fale do seu amor na minha faculdade, na minha escola, na minha academia? O que eu posso fazer durante o meu dia para que alguém conheça do Senhor? O que eu posso fazer durante o meu dia para espalhar o seu amor àquela pessoa? Pode ser que seja um bom dia, um Deus abençoe, uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação, seja o que for. Sempre pense nesse versículo: ai de você, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E o segundo texto, está lá em 2 Timóteo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, versículo 2, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O mandamento para nós que conhecemos a palavra de Deus é: pregue a palavra, anuncie a palavra, fale às pessoas de Cristo Jesus, fale para as pessoas do amor do Senhor. Quando? Quando você tiver a oportunidade e quando você não tiver a oportunidade. Crie oportunidades. Faça que nem Paulo. O que eu escolhi, podia discutir um monte de coisa, mas o que eu escolhi é falar de Cristo Jesus o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e com toda a doutrina. O verdadeiro discípulo de Jesus prega as boas novas a todos os povos, independente se aquela pessoa vai ouvir e se converter ou não. Deus estende a sua salvação a todas as pessoas, e por isso os verdadeiros eleitos anunciam o Evangelho, anunciam as boas novas com alegria no coração. Nós temos esse privilégio de anunciar a Jesus a todos os povos. Nós temos o privilégio, a alegria de participar da missão de Deus. Nós temos a alegria de ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, ver pessoas ser transformadas por Cristo Jesus. Não há alegria maior neste mundo do que ver uma pessoa que estava indo para o inferno, agora se arrependendo e crendo em Cristo Jesus, e agora o seu destino indo ao céu. Não há alegria maior. Isso não depende de nós, depende tão somente da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por participarmos da sua missão. Muitas vezes nós queremos somente viver a nossa vida, no nosso conforto, do nosso lar, na nossa escola, nas faculdades, nos trabalhos. Mas, ó Deus, nos ajude a termos alegria. Primeiro, alegria em sermos salvos pelo Senhor.
E segundo, a alegria de anunciar essa salvação a todos os povos, a todas as pessoas. Ó Pai, nos ajude a demonstrarmos o amor de Cristo Jesus com nossas atitudes, mas principalmente a falar o porquê somos alegres, o porquê temos alegria no coração, mesmo passando por tanta desavença, tanta dificuldade. Ó Pai, ainda assim nós podemos alegrar porque o Senhor nos salvou, podemos alegrar porque nosso destino final é o céu, porque o fim principal nosso é glorificar ao Senhor. Ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a espalharmos a mensagem do Senhor ao mundo, a espalharmos a mensagem do Senhor aqui em Cocal, a falarmos de Cristo Jesus a todas as pessoas, aos vizinhos, aos colegas, seja quem for, que tenhamos a alegria de ver pessoas se achegando também aqui nessa igreja, que o Senhor traga pessoas para ouvirem do Evangelho, que essa igreja seja fiel na propagação do Evangelho. Ó Pai, nos use de casa em casa, nos use evangelizando nas ruas, batendo nos portões, entregando folhetos, nos use durante o nosso dia a dia, ao entrarmos em algum comércio, ao entrarmos em uma loja e falarmos de Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga a alegria, o prazer, que é participar da sua missão. Que possamos crer e viver este Evangelho. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.